lembro que eu era muito mal entendido, às vezes, lá nos bootcamps, né? E eu vejo, assim, muitas pessoas que... os bootcamps eram uns 10 anos atrás, né? E tinha pessoas lá que ficavam muito horrorizadas e tal, né? Porque sempre tem uma questão... Só para explicar, o bootcamp, gente, era o nome do curso para formação de pessoas para eventualmente fazerem a prova do CBPP posteriormente. O Maurício, o Garci, o Furlan eram os professores das primeiras turmas que tivemos, né? Preparava as pessoas para elas chegarem mais preparadas na prova, que era no sábado, né? E aí as pessoas sempre falam muito, né, de que nós temos que colocar as pessoas em primeiro lugar, né? E sempre assim você vai ver um discurso muito, muito assim básico, né? As pessoas sempre em primeiro lugar e tal, né? Só que o ser humano, tu sabe muito bem, né? Tu é um cara especialista nessa área aí, né? O ser humano é um cara muito complexo e também muito reativo às coisas, né? As novidades. Né? Então lá eu vivenciei muitas pessoas que eram muito reativas a isso, né? E hoje talvez até tenha um pensamento diferente disso, né? Muito reativas à automação do processo, à melhoria do processo, à mudança, né? Então, essas mudanças acontecem já lá desde o tempo da reengenharia, na década de 70, né? Eu participei aqui de projetos da Gerdau, que faziam reengenharia nessa época, década de 90, e eram coisas assim que patrolavam assim, a organização e mudava muitas coisas antes da organização, tá? Então, melhorar o processo antes de aplicar uma tecnologia é uma coisa básica, tá? É até mesmo assim, você tem que fazer as is. Você tem que conhecer o que está rolando no processo antes de melhorar esse processo. As is é a situação atual. Você tem que ter uma noção clara do que realmente está rolando antes do processo, antes de começar a propor melhorias para aquele processo, né? Ou propor melhorias em qualquer coisa na organização, né? Repensar ela de uma forma mais ágil, né? Então, é fundamental ter um as-is, né? Então, para esse as-is, depois você tem uma situação que você vai projetar o modelo ideal. Então, o que você está colocando aí faz todo sentido. Você tem que ter uma noção do modelo atual para poder ver o que você vai chegar no futuro. Mas, muitas vezes, o processo, você tem que simplesmente jogar ele fora. Pegar ele e botar no lixo, cara. Tá? Porque esse processo, ele é da década de 80. E é muito comum, nós vemos aí, né? Empresas ainda no modelo década de 80, assim. Vamos pegar um exemplo, tá? Ontem, essa semana passada, uma pessoa mandou um orçamento para mim. Na verdade, ele mandou ali a folha de quanto eles gastavam em ERP. E eles estavam substituindo o software de gestão para um outro software de gestão e estavam gastando, assim, cifras de 7 dígitos naquilo ali. Você troca um ERP de uma empresa, você simplesmente está comprando um software que o teu concorrente já tem. Né? E você não tem uma vantagem competitiva. E aí, muitos desses ERPs ainda é aquilo que eu sempre falei, né? A pessoa pega num papel, abre uma tela no menu, entra numa transação, né? E lança aquilo num sistema e tira um relatório. Então, é muito anos 90. Na época que eu fazia faculdade aqui na PUC, era isso, cara. Fazer sistemas para criar um banco de dados e uma interface para aquele banco de dados de informações que, na verdade, rolam de pessoa para pessoa, não rolam pelo sistema, né? Então, como é que você vai arrumar um processo desse? Você tem que ter uma noção. E aí, muitas vezes, o pessoal me contrata, que tenta me contratar para fazer mapeamento para trocar sistema de gestão. Cara, eu não vou fazer isso aí, entendeu? Sistema ERP, né? Então, esses são sistemas assim que muitas vezes, cara, você tem que retransformar ele completamente. Aí o modelo as-is é um modelo para você se convencer disso, né? E melhorar esse processo, muitas vezes você nem existe esse processo. Você vai construir o processo do zero. E toda a questão também de inovação também vai rolar muito isso, né? Inovação, você vai criar uma coisa nova. Então, é um processo completamente distinto do que está acontecendo. Muitas das inovações que nós temos hoje é uma inovação de user experience. Você não tem uma inovação de back-end, tá?
E uma das coisas que vão acontecer muito fortemente nos próximos anos, eu estou percebendo isso, não é uma inovação de front-end, uma inovação de back-end. Então, o que é a inovação de front-end? É você diminuir, melhorar a experiência do usuário, né? É você dar mais conveniência para ele, eliminar os atritos que o usuário tem, né? O cliente tem com o processo, reduzir drasticamente o tempo de lead time desse processo, de ponta a ponta, né? Mas no back-end mudou pouca coisa. E, ultimamente, o que a gente vai ver vai ser uma grande transformação do back-end que vai influenciar muito os modelos de negócio. Então, tudo está se transformando. Mas a maioria dos processos é ainda, né, o as is, to be, e você depois analisar, melhorar esse processo e colocar uma tecnologia em cima. E aí sempre se fala, né, vamos botar uma tecnologia em cima daquilo que não foi melhorado ainda, né? Então, como é que é? Tem uma frase, né, do Bill Gates, né? Você roda hoje, você botar uma tecnologia, você vai ter uma porcaria mais rápido, né? Uma coisa mais ou menos assim. Além disso, tá? Muitas coisas que hoje são feitas por humanos estão sendo substituídas. Uma delas é o Process Mining, né? O Process Mining está substituindo o trabalho do analista que levava, sei lá, 3 meses para encontrar um processo exis, que ele fazia muitas entrevistas e as pessoas mentiam muito para ele, e ele acaba colocando aquela mentira que falam para ele, acabam ocultando um monte de coisa, e depois o pessoal oculta de propósito e diz que esqueceu de falar. E aí aquilo que você esqueceu, ou que você ocultou, ou que você mentiu, essa verdade vai ser nua e crua com base nos dados e nos rastros digitais do seu processo. Então, isso está mudando muito o comportamento das pessoas, né? Então, a gente está usando algoritmos, né, que já fazem isso, não é uma grande novidade, tá? Mas já fazem isso já há um bom tempo. E aí você tem às vezes instantâneo, praticamente instantâneo, dos rastros digitais para poder fazer a melhoria. E aí melhorar o processo e realmente aí automatizar o processo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu dei muita volta. Não, sim. Responda. Quer dizer, é meio que inevitável as pessoas conviverem com um processo caduco e quererem automatizar isso antes de fazer a melhoria. Na minha opinião... O problema é que as pessoas que propõem a melhoria, elas não têm noção da possibilidade que se tem de tecnologia. Esse é o grande problema, cara. Então, você vai pensar assim, eu faço hoje, sei lá, um processo que tramita alguma situação lá, sei lá, vou pegar no governo, tá? Uma cópia, né, uma negativa de não sei o quê. Aí o pessoal vai pegar aquele processo como eles usam há muitos anos e vão criar um workflow automatizado do mesmo modo operandi, modus operandi que eles fazem. Só que o grande problema dos processos está nas integrações e principalmente nas decisões. Então, esse é um topo. Assim, eu já trabalhei com muitos processos, tá? Os gargalos dos processos, eles estão nas decisões. No momento que você para no processo e toma uma decisão. Só que automatizar essas decisões é uma perda de poder. Vaidade, mexe com a vaidade, mexe com o comportamento. Não é vaidade, é poder mesmo, tá? É poder de ser fundamental naquele ponto do processo para ele seguir caminhos. E esses processos, na grande maioria, tá, de análise que eu já trabalho aqui, são decisões totalmente vinculadas, elas não são discricionárias, tá? Então, a discricionalidade, todo mundo quer botar discricionalidade nas coisas, que é assim, eu tenho o meu julgamento e esse processo caiu aqui na minha fila e eu vou decidir para onde ele vai e quando ele vai. E a gente, hoje, com as tecnologias que já temos há 15 anos, tá? Não é nenhuma tecnologia de lançamento de foguete ou de ficção científica. Você pode fazer com que o processo leve de 30 dias para 30 segundos. Eu já vi, tá? Eu já vi situações que foi de 30 dias para 30 minutos. Então, você consegue fazer processos fluírem muito rápido, de uma forma assim que o custo de transação é muito baixo. E aí o Paulo sabe, né? Eu trabalho desde aquela época lá com software open source. E tudo isso está disponível há mais de 15 anos, sem ter que você gastar nada
um centavo em software. Eu tenho aqui casos no Brasil de bancos, grandes bancos, que usaram o software que eu uso, o software alemão, esse da Camunda, por mais de 3 anos, sem pagar um centavo para os alemães. E não pagando nada para mim, ajudando eles, inclusive, porque eu ajudo muito a comunidade de usuário, o ecossistema, né? Porque eu sou remunerado pelos alemães para fazer isso, né? E eu ajudava eles para ajudar o ecossistema. Então, nunca gastaram nada e conseguiram, provavelmente, grandes ganhos de performance nos seus processos, escalabilidade, simplesmente utilizando uma tecnologia gratuita. Né? Caramba, que coisa louca, hein? Outra coisa que influencia não adianta eu querer melhorar o processo se a pessoa que vai melhorar o processo, ela não tem noção da possibilidade que a tecnologia pode te dar. Então, ela vai aplicar aquilo que ela conhece, aqueles paradigmas que ela conhece, com aquela tecnologia. Então, vai virar, assim, aqueles diagramas com raias, com tarefas para uma pessoa, outra pessoa. E aí, o que acontece? É a grande crítica que eu sempre fiz na BPMP sobre aquelas apresentações que faziam, muito em Brasília, inclusive. O pessoal fala, nós reduzimos a cubagem de toneladas de papel do ano de 10 toneladas para 1 tonelada, automatizando esse processo. Então, as pessoas elas só enxergam aquilo que realmente é sinestésico, que você pode ver, que você pode tocar, que é o número de papel que você substituiu. Mas isso não é um ganho tangível, mas não é o maior ganho que você vai ter numa automação de um processo, entendeu? É o tempo, né? Deveria ser o tempo. A grandeza preponderante. Tu é um cara que eu admiro muito pela aula que tu deu aqui nos meus cursos aqui, cara, dos teus indicadores, né, cara? Pô, tu trabalha com aqueles taxa ou é índice, uma visão bem pragmática sobre indicadores e sobre interpretação de indicadores, e um deles é o quê, né? Você vai ter custo, você vai ter tempo, né? O quanto você vai tramitar isso rápido. E aí, a questão da experiência diminui o atrito para o cliente, né? Esse é o ponto.